Bem, meus amigos, final de semana, sábado, Internacional jogou e perdeu. Perdeu um jogo que foi melhor, teve a condição de definir o jogo. Seu artilheiro, dito artilheiro centroavante, o Rafael Moura, perdeu em 2 oportunidades de definir o jogo. E aí a qualidade também do Atlético mostrou que venceu, porque futebol é assim, futebol não adianta só falar, não adianta dizer esse gol até eu faria, tem que fazer, tem que efetivar. Quem não efetiva, não tem como ganhar. O Internacional criou, teve a condição, teve até mesmo no segundo tempo um maior volume de jogo, mas o Atlético Mineiro teve a efetividade e no momento decisivo definiu o jogo. Portanto, Internacional que agora dá uma parada e vai ter que pensar no Bahia no meio de semana pela Copa do Brasil. Copa do Brasil essa que também não se sabe, Copa do Brasil, desculpe, Sul-Americana, não se sabe se o Internacional vai ou não ir com tudo também nessa Copa. Por quê? Porque vai com time reserva, vai poupar alguns jogadores, o Bahia vai poupar a maioria dos seus jogadores porque tem que ter a sua prioridade no Campeonato Brasileiro, e sabe que está num período e numa fase que pode cair, está prestes a cair, e o momento que começa a declinar é bastante difícil, bastante complicado. Mas esse Internacional que vai com seu time reserva, ou algum time mesclado, tem sim a obrigação de passar pelo Bahia, porque é melhor que o Bahia. Vamos ver o que vai acontecer nesse meio de semana, porque é fundamental que, além dessa passagem, o Internacional tem a condição de trabalhar melhor, de ter um trabalho um pouco mais consistente no meio de semana, para aí sim definir no final de semana o próximo jogo. Jogo esse que o Internacional no anterior, no jogo de sábado, a Arangues não jogou muito pouco, D'Alessandro deve vir com um tipo de lesão porque não vem rendendo normalmente aquilo que a gente espera. Então é um Internacional com muitos problemas, principalmente no setor que sempre rendeu bastante, que é o meio de campo. Do outro lado, o Grêmio venceu. Venceu, mas não convenceu no meu entendimento, porque não fez um bom primeiro tempo. Segundo tempo, jogou 5, 6 minutos quando definiu o jogo por 2-0, 2 gols de Barcos, e depois sofreu um sufoco, e escapou até mesmo de ceder o empate, até mesmo a derrota. Mas o que vale é o resultado. Como no Internacional, que tinha vencido das 5 vitórias consecutivas, 2 jogos que não mereceu, e depois, nessa sequência de duas derrotas, 2 jogos que poderia ter vencido, o Grêmio também vinha de um período que, quando não ganhava, jogava algumas partidas bem, e quando jogou, não fez um grande jogo, venceu. O que importa é o resultado. Momento, tem que saber usar isso aí. E numa competição tão extensa como o nosso Brasileirão, o que vale é o resultado. Só tem uma equipe que está destoando disso tudo, que é o Cruzeiro. O Cruzeiro, sim. O Cruzeiro, jogando bem ou jogando mal, tendo ou não efetividade, consegue sempre resultados. Então, daqui a pouco é um pênalti não assinalado, é um pênalti dado contra ele aos 47 minutos do segundo tempo, como aconteceu ontem, e o jogador desperdiçar, e mostra que começa a se encaminhar e começa a se mostrar um time que tem a condição de chegada, porque quando a fase é boa, você tem o erro de arbitragem, ela ao invés de prejudicar, ela lhe favorece, ou seja, nada acontece. E quando é a seu favor, você efetiva. Isso é o que está acontecendo no Brasileirão. Mas a gente sabe que tem muita coisa ainda para correr, ainda faltam se não me engano, 2 rodadas para terminar o primeiro turno dessa competição, e depois temos todos no segundo turno. Não esquecendo também que a partir de setembro teremos jogos no meio de semana e final de semana. Aí sim o grupo vai valer na competição. Quem tiver o melhor plantel, quem tiver melhor grupo em condições de troca, podendo alternar bons jogadores por jogadores médios ou do mesmo nível, esses times terão um melhor desempenho na competição. Tá certo, meus amigos? Bem, por hoje era isso. Amanhã eu volto. Uma boa segunda-feira a todos.